Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor. A luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore connosco, ao Deus da vida, ao Senhor, que ilumina, que dá sentido e alegria ao nosso ser. Neste dia façamos a oração conclusiva do ofício de leitura no dia de sábado. Aí onde está, oremos. A vossa misericórdia, Senhor, dirija os nossos corações, porque sem vós não podemos agradar-vos. Por Cristo, que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Naquele tempo, alguns entre a multidão que o tinham ouvido diziam: Ele é, na verdade, o profeta. Outros afirmavam: É o Messias. Outros, porém, diziam: O Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que é descendente de David e da povoação de Belém, de onde era David, que venha o Messias? Houve, pois, desacordo entre a multidão por sua causa. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe deitou a mão. Os guardas foram então ter com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus, e eles perguntaram-lhes: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Homem algum falou como esse homem. Os fariseus replicaram: Também vos deixaste seduzir? Porventura, creu nele algum dos chefes ou dos fariseus? Quanto a essa gente que desconhece a lei, é maldita. Nicodemos, aquele que tinha ido anteriormente ter com Jesus e que era um deles, disse-lhes: Acaso condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e saber o que ele faz? Responderam-lhe eles: Serás tu também da Galileia? Investiga, e verás que profeta algum surgiu da Galileia. E retirou-se cada qual para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quero, sob maneira, sublinhar esta frase que acho que é tão forte dentro desta discussão. É uma discussão, sim, é uma controvérsia entre o povo. Alguns acreditam que Jesus é o Messias, outros acerrimamente defendem que não. Do contexto de onde ele vem, da Galileia, a Galileia não pôde, de modo algum, vir o Messias, porque não estava assim previsto, não estava assim profetizado. E, no entanto, sabemos que Jesus nasceu em Belém, da Judeia. Sabemos que Jesus é descendente, pela parte de José, da descendência de David. Sabemos que Jesus é o profeta, como diz logo o texto no início. Entre a multidão, alguns que o tinham ouvido diziam: Ele é, na verdade, o profeta. Atenção, não diz que Jesus é um profeta. O artigo é definido, é o profeta. O artigo masculino singular e definido. Ou seja, Jesus é o profeta. Para dizer, ele é o Messias. Quando se fala do profeta, é o Messias. Portanto,
Jesus é realmente motivo de contradição. Já no capítulo 2 do livro do Evangelho de São Lucas, Simeão disse a Nossa Senhora: este menino está aqui para a queda de muitos e exaltação de outros. Esse menino é causa de contenda, de contradição. Ou seja, desde o nascimento de Jesus, há esta consciência desta verdade, que Jesus não é uma figura consensual entre os seus, mas não apenas no tempo em que ele viveu terrenamente, fisicamente, no meio de nós. Hoje, Jesus, e ao longo da história, Jesus continua a ser esta figura não consensual. Em que medida? Qual é a razão desta minha afirmação? Jesus não é uma pessoa, não é uma figura consensual porque muitos o temos como um Deus, como o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Outros, porém, veem Jesus como apenas um profeta, um líder religioso, um líder político, um homem inspirado. E aqui vale a pena sempre voltar ao Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, quando Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? E ali colhemos várias opiniões sobre quem é Jesus. E Pedro dá aquela resposta que é a resposta da fé, a resposta em fé e a resposta com fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É esta resposta, caro irmão e cara irmã, que eu hoje também pretendo dar a cada um de vós que me está a ouvir, assim como está a ouvir nesse momento, ali mesmo na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras ou estas ideias que se vão clareando. E exatamente na circunstância em que eu pretendo dizer: Jesus é o Messias, é o ungido de Deus, é aquele que foi enviado pelo Pai. Jesus é Deus, é o Emmanuel, Deus conosco. Portanto, se Ele é o Emmanuel e é Deus conosco, portanto, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o curioso, Ele é o Senhor em quem nós acreditamos, depositamos a nossa esperança, a nossa vida, toda a nossa existência e confiamos plenamente. Algo que também, sob maneira, eu quero realçar nesta minha fala, neste meu discurso, aqui no versículo 46, diz assim: homem algum falou como este homem. Ou seja, muitas palavras foram ditas, muitos profetas passaram ao longo da história do povo de Israel. Mas há esta expressão contundente, ou seja, contundente no sentido dessa expressão forte, ou imperativo. Imperativo no sentido em que não há ninguém, ou seja, é tão claro, é tão taxativo, ninguém falou como este homem. Ou seja, Jesus é o Logos, em grego, Jesus é o Logos, é a palavra. No Evangelho de São João, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Portanto, a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Portanto, ninguém pode falar como o Logos, a palavra por excelência. Ele é a palavra, ele é a comunicação. E, portanto, ninguém jamais poderia ter comunicado como ele, porque ele é a comunicação em pessoa. Ele é a comunicação. É ele que inspira todos aqueles que comunicam. É ele que dá palavras ao pregador. É ele que dá a palavra a mim, enquanto sacerdote. É ele que inspira cada coisa e cada leitura que vou fazendo e partilhando convosco. Portanto, ele é o Logos. E é aqui, então, dentro desse contexto, para ir terminando, esta acusação, ou seja, daqueles que creem-se os sábios, os eruditos, e, portanto, não creem em Jesus porque os conhecem, são dotados do conhecimento. E, infelizmente, hoje também temos essa realidade. Alguns porque frequentaram um curso universitário, porque frequentaram uma academia, então acham que por isso já não podem acreditar. Quem realmente faz um caminho com o Senhor sabe que Ele é o verdadeiro conhecimento. E aliás, Jesus nos diz, eu estou com mania da caneta, Jesus nos diz de maneira muito clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, Ele é o conhecimento.
Ele é a verdade, né? Queremos alcançar um verdadeiro conhecimento, conheçamos Jesus e teremos então esta alegria de vivermos com o Senhor, na alegria que só Ele nos pode dar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.